Vamos agora conversar com ela. Já se encontra aqui no nosso estúdio a nossa queridíssima Andréa Kiss. Nossa, Andréa, toda vez que eu chamo, né, esse nome maravilhoso, eu já fico imaginando, vem coisa boa por aí, vem muita coisa boa por aí. A neuroeducadora e professora Andréa Kiss, que se encontra aqui no nosso estúdio, veio hoje conversar com a gente sobre algumas dificuldades que a gente sabe que a gente precisa falar, né? O impacto das redes sociais no comportamento da sociedade. E é importante a gente falar sobre esse assunto porque as pessoas têm que entender de alguma forma o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com as nossas crianças e por que as pessoas muitas vezes não têm noção de como você pode cuidar de quem está bem pertinho de você. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, tô tão feliz de você obrigada estar aqui mais uma por vez. estar Bom aqui. dia. Obrigada a você também que está acompanhando. Muito bom. Olha, você sabe que a cada semana que você tem vindo para o programa tem repercutido de uma forma muito positiva. E eu consigo encontrar algumas mães, consigo encontrar alguns homens, mulheres, amigas, companheiras, parceiras, que sempre falam, nossa, Vanusa, eu estava assistindo a Andréa Kiss, eu vi a Andréa Kiss no seu programa, ou eu vi a Andréa Kiss nas redes sociais, eu vi que ela foi no seu programa, pude observar, fui no YouTube, vi também. E aí, quando as pessoas passam esse feedback pra gente, passa uma alegria tão grande. Sim. Porque as pessoas estão necessitadas da boa informação. E é bom que essa informação chegue, né? Nós estamos nas academias estudando sobre isso. Os grandes centros de pesquisa estão debruçados sobre toda essa mudança na nossa sociedade relacionada à interação, né, com esses novos meios tecnológicos, essas novas redes, né, de convivência virtual, sobretudo. E a gente tem que fazer com que essas informações, apesar de você abrir o seu celular e você encontrar uma facilidade imensa de ter acesso a informações, mas também um paradoxo porque é uma grande dificuldade também. Ao mesmo tempo que a gente tem um boom de informações nas mãos, filtrar isso, buscar referências válidas e saber como agir frente a essas informações é bem difícil. É muito legal quando a gente conversa assim, porque a gente vai falar de uma limpeza. Uma limpeza que você pode fazer e ao mesmo tempo um entendimento. Sabe, eu sou muito a favor de que a gente que tem uma consciência e tem um esclarecimento do que é certo e do que é errado, que a gente possa não ser analfabetos de rede social. Sim. O que eu quero dizer? É quando você vai para as redes sociais e você não quer ver determinadas coisas. Às vezes se faz necessário você ver. Porque você só vai dizer se você quer ou não aquilo, muitas vezes você tendo consciência, não é verdade, Andréa? Exatamente. Porque as pessoas também, assim, quando a gente fala que a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente vê, é porque tem algumas coisas que eu e a Andréa e muitas pessoas adultas sabem dizer, eu não quero isso pra mim, isso aqui não me interessa. Então dá pra você despoluir aquele espaço que é teu, que tu manda e desmanda. Mas quando a gente chega no inocente, que é justamente teu filho criança, teu filho adolescente, porque muitas vezes, para um filho calar, às vezes a mãe precisa estar num lugar, estar num ambiente. Deixa eu colocar um desenhozinho aqui para ele ver, deixa eu colocar aqui uma brincadeirinha para ele ver, mas a gente sabe que tem determinados momentos que vai aparecer coisas que não deveriam aparecer. Nós temos um livro que ele fala bem sobre isso, Geração Dopamina, que é exatamente o que acontece quando você fica expondo a sua criança aqueles loops de vídeo o tempo todo para que a criança se concentre mais, para que se concentre entre aspas, né? Porque o termo não é esse. Para que a criança fique ali envolvida na tela enquanto você consegue resolver alguma coisa. É algo que nós também não podemos julgar. O que nós podemos fazer é buscar meios de conscientização para que a gente encontre outras estratégias. Afinal de contas, antes do celular, como é que as nossas crianças brincavam? Como era que a gente conseguia distrair as nossas crianças? O que nós estávamos fazendo antes de todo esse boom de interação? Eu lembro que uma vez eu estava numa pizzaria com meu marido e nós estávamos conversando sobre negócios e eu estava tentando me concentrar. E tinha um barulho no ambiente que estava fechado e eu não estava conseguindo identificar esse barulho estava me desconcentrando. Eu achava que era o som ambiente, aí eu pensava, nossa, esse som está muito alto, está atrapalhando eu conseguir entender minha própria voz. Eu chamava a moça, você pode baixar só um pouquinho? E eu já estava com vergonha. Quando eu observei ao meu redor, na minha mesa ao lado, haviam 2 casais conversando e um bebê de menos de 2 anos, aproximadamente assim, até uns 2 anos, no máximo. Esse bebê, ele estava com o tablet na mesa e ele ficava só voltando uma musiquinha
que era muito apressada a música. Então ele fazia assim, ó, ele fazia, escutando a musiquinha, os casais conversavam. Quando parava, que ele não sabia colocar para assistir novamente, ele gritava. E aí a mãe rapidamente ia lá e ligava novamente, porque ela ficava com vergonha da criança gritando. Acontece que o que eu estava observando é que a criança estava recebendo uma descarga de dopamina. Quando aquilo cessava, a criança não sabia gerenciar, já estava viciada o ócio na e a situação. espera. Exatamente. Então, assim, são coisas que você momentaneamente observa e pensa, nossa, é um vídeo inocente. É um vídeo de criança, é apropriado, adequado para a idade, mas por quanto tempo, qual o volume disso, qual o limite disso. Quando vê, já foi horas e exatamente. horas, né? E essas são as crianças que estão interagindo nos ambientes sociais, na escola. Qual é a necessidade de você levar seu filho para o shopping, por exemplo? Ele não anda, ele precisa do carrinho de bebê. Então ele senta no carrinho de bebê e ele tem um tablet na frente dele. Qual é a necessidade da sua criança que está no shopping, vendo pessoas passando, já são muitas luzes, aquilo já é algo que chama muita atenção da criança, mas ela tem um tablet na frente, então ela não vai ver ninguém, ela não vai participar, ela não vai ver cores, formas, tamanhos, movimentos, referências, ela não vai ver nada. E aquela história que você está falando é muito sério, porque quando a gente fala de redes sociais, no comportamento de verdade da sociedade, a gente vai entrar num todo. A gente está falando de crianças, porque eu acho que é a base. Sim. E é o que nós temos para o nosso futuro. Sim. Mas a gente precisa entrar na vida de todo cidadão, de toda uma sociedade, porque uma criança só faz o que faz porque ela está tendo a liberdade. Nós somos a referência. A referência. Que liberdade é essa que você está dando? Que oportunidade é essa que você está dando? E que disciplina é essa que está faltando? Porque assim, as pessoas dizem, mas hoje você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você sabe que eu ouvi do Paulo Vieira, um dia desses, algo muito interessante, que ele disciplina os filhos dele e que a repreensão, muitas vezes, há necessidade de acontecer como tem que ser acontecida. E eu achei muito legal da forma como ele falou, porque assim, as pessoas não entendem que tem determinadas situações que se você disciplina, se você, de uma certa forma, mostra o que tá errado naquele momento, você provavelmente, no futuro, seu filho não vai sofrer as situações que o mundo está oferecendo naquele momento que vai te fazer realmente chorar. Aquela história do faça teu filho chorar hoje para que ele não venha chorar no futuro, ou você não venha chorar no futuro, para que outras pessoas não venham maltratar seu filho no futuro, não é para o futuro, é para o futuro daqui a pouco, é para o futuro amanhã. Porque hoje nós não temos só crianças e adolescentes que, de uma certa forma, estão passando por fases. A gente está percebendo que tem criança e tem adolescente já agredindo pai e mãe. Agredindo e pai não fazendo nada. E quando a gente fala isso, não é bater. Essa não é a palavra certa. Por sinal, eu trouxe até, Andréia, se você me permite, uma história aqui muito interessante que vem em Provérbios 29:15, que diz o seguinte: a vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Então, assim, o que é a vara? As pessoas pensam que é a vara de bater. Não, gente, a vara da sabedoria. É porque existe realmente uma vara e aquela vara, ela também determinava. Por exemplo, tem ali as ovelhas, para onde elas deveriam ir, como elas deveriam ir, e as pessoas têm que entender que não é bater, mas é você dar uma ordenança, é você dizer, olha, chegou, parou. As pessoas têm que perceber o que pode e o que não pode. Sabe o que eu estou percebendo, André? Que parece que não está tendo essa ordenança, não está tendo essa disciplina. Pai já não está mais conseguindo mandar no seu próprio espaço e dizer, filho, não. Agora o não certo, é isso que eu queria que você falasse e que você dissesse para quem está em casa. Como que a gente pode trabalhar esse lado do comportamento da sociedade, começando pelos filhos, e relacionado às redes sociais, porque é tudo que a gente tem mais hoje nas nossas mãos, mas que vai entrar em todos os campos. Sim. Nós aprendemos sobre regras de convivência em casa. São os pequenos contratos sociais que a gente vai começar a tecer com os exemplos de casa, né? Uma família
uma família grande, uma família mediana, 1 ou 2 irmãos, o que é o combinado daquela casa, qual é o horário, quem tem que estar à mesa, quem vai reger determinada situação, a quem eu vou me submeter, isso tem que ser muito claro. Isso tem que ser muito claro. E aqui a gente fala de obediência, né? Aqui a gente fala, e a obediência, ela está relacionada a eu saber quem é a pessoa que está me conduzindo. E firmeza não significa agressão e violência. Firmeza significa boa condução. Firmeza significa amorosidade. Eu posso ser firme e amorosa ao mesmo tempo, desde que todas as regras elas sejam claras e conduzidas. Porque também não adianta, por exemplo, eu ter uma regra na casa e ninguém dos adultos, dos responsáveis pelas crianças ou adolescentes conduzirem essa regra. Porque as nossas crianças e adolescentes, eles precisam da nossa condução. Nós somos os únicos animais que passamos tanto tempo precisando de condução. Sim. Tem animal que já nasce de pé. A gente passa um tempo vulnerável, precisando sobreviver às custas de um par maior, que é a nossa mãe, que é o nosso pai. E essas regras de convívio sociais são regras que precisam ser claras, prioritariamente em casa, porque no ambiente coletivo, na escola, no mercado de trabalho, você vai utilizar essas chaves de segurança, esses exemplos, essas virtudes para interagir no mundo que te cerca. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar a vida tirando os nossos filhos de ambientes que nós achamos que não são convenientes porque eles estão passando dificuldades. Mas essas dificuldades que eles estariam passando não têm relação com a falta de manejo que eles não têm, que eles não desenvolveram frente às adversidades, às frustrações, o gerenciamento das decisões que precisam ser tomadas, das ponderações. Então, para tudo existe uma trilha, né, a ser formada. Então, assim, o não, ele fica muito claro quando as regras, elas estão muito claras no jogo, né? E o não, ele precisa ser dito prioritariamente pelos responsáveis, pelo pai, pela mãe, por quem está ali educando aquela criança e aquele adolescente. E a gente não precisa ter medo. Eles têm bastante consciência sobre isso quando as regras são claras. Eles sabem. Eles sabem o que está certo e o que não está certo. Eles entendem. E ao mesmo tempo... Dói, mas eles entendem. Isso. Porque assim, quando você mostra, Andréia, para o teu filho uma autoridade diante do bem que você quer para ele vai te agradecer depois? Vai. E tem coisas que eles não vão escolher. Sim. Somos nós que vamos escolher por entender de futuro para eles. Não existe, gente, um manual para criar filhos. Cada um é de um jeito. Não existe um manual para a felicidade e prosperidade da criação dos nossos filhos. Nós vivemos de acordo com os recursos que nós temos nas nossas eras. Antes, a gente pensava algo a respeito de uma educação punitiva. Hoje, a gente sabe que uma educação punitiva tem suas consequências. Nós somos sujeitos de uma sociedade que vivemos uma educação punitiva. Por isso, a gente repensa isso. Mas a gente tem uma responsabilidade de repensar isso de maneira positiva, de maneira proativa. Por quê? Porque o futuro está aqui. Pronto. E é agora. Andréia Kiss, você como neuroeducadora, você como professora, obviamente você lida com jovens o tempo todo, né? E com jovens e jovens adultos e pessoas adultas, porque você lida conversa com crianças até o Enem. Então, assim, são várias pessoas que estão ali, pessoas até da terceira idade estão ali. E aí eu queria muito chamar a atenção, e ainda falando do Paulo Vieira, eu achei tão interessante um exemplo que ele deu relacionado à disciplina, relacionado a uma filha. Ele contou isso, deixou bem claro que a filha dele chegou em casa, a amiga tinha acontecido de ter perdido o pai e tudo. Me lembro que tenha sido dessa forma. E ela chegou desesperada, né, sobre o acontecimento. Não me recordo bem se foi perder o pai ou se foi uma separação. É uma separação. Foi uma separação. E começou a chorar escandalosamente. E chorava, gritando. Ele chegou lá e falou, o que é isso? E ela em desespero, contando o que tinha acontecido, né? E ele disse, ei,
eu vou sair. E você tem tantos minutos para parar com esse escândalo. Que escândalo é esse? Senão, quando eu voltar, você vai levar uma palmada. E ele saiu. Quando ele voltou, ela estava leve, tranquila. E aí ele viu que ela estava dessa forma e falou: o que foi que aconteceu, minha filha? Ele chegou uma outra pessoa. O que foi que aconteceu? Papai, aconteceu isso, assim, 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 tal, tal, tal. Nossa, filha. Liga para ela, para a pessoa, peça para vir para cá, dê um apoio, seja amiga e tal, tal, tal. Passou. Depois ela chegou no pai e disse: pai, obrigada. Eu fui exagerada. Quer dizer, essa condução não é o que está faltando verdadeiramente. Os pais e mães não estão tão perdidos diante de uma conversação, desse descontrole. Será que o impacto das redes sociais não é você tirar totalmente, mas é dar limite? Será que o que está faltando não é uma condução de limites? Porque, beleza, eu não vou lhe bater, mas às vezes, uma promessa às vezes de determinadas situações são necessárias, não para você fazer, mas para você entender que tem alguém que está vendo que está demais. Sim, o exemplo do Paulo foi uma palmada, né? Mas a gente tem outros exemplos. Eu sou totalmente contra. E ele não deu. Eu sou totalmente contra a palmada. Não é da minha. Pois é, mas é isso que a gente tem que entender, Andréia. A gente tem que ser realista. Sim. Às vezes você fala o que você, na verdade, não vai fazer. E às vezes você não fala o que você está fazendo. Né? Isso é muito sério. Utilizando o exemplo do Paulo. Às vezes as pessoas têm medo do que a sociedade vai dizer ou falar. Mas na hora que o teu filho for preso, na hora que o teu filho for injustiçado, na hora que o teu filho for passar por um óbito, na hora que o teu filho for incriminado, injustiçado, quem vai proteger ele? Quem vai proteger? Utilizando esse exemplo do Paulo, eu retorno, né, para o que eu falei anteriormente. Nós não temos uma receita de bolo. Sim. As famílias, elas têm os seus repertórios, né, para criar e conduzir os seus filhos. O que eu percebo que hoje, o que está acontecendo hoje, eu acho muito forte tudo isso que nós estamos vivendo, no sentido de que todos nós estamos passando por uma aprendizagem, que é criar filhos em meio a essa interação social, criar filhos nesse boom de informação. Com tanta liberdade que demos. Com tanta liberdade. Nós saímos de uma sociedade que queria dar tudo para o filho por conta de dificuldades passadas, e hoje esse tudo é nada. Né? Então, assim, estamos meio que perdidos nessa construção. Sim, nós estamos buscando, na verdade, a melhor maneira. Então, o que acontece? Eu acolho muitas famílias com essa dificuldade de gerenciamento, porque isso causa sofrimento nas famílias. As famílias, elas estão sofrendo com essas situações. Tem pai e mãe sofrendo diante dessa demais. situação. Eles estão sofridos, eles não sabem de fato como fazer. Algumas situações de arrependimento, o tempo não volta mais, então é partir daqui. E uma coisa que a gente tem que ter muito clara, a consciência que nós temos que ter, é que nós estamos vivenciando um tempo novo, e para um tempo novo nós precisamos buscar novas estratégias. E o que a gente sabe hoje, mediante as pesquisas, é que o impacto das telas, da interação nas redes sociais, tiram das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tempo de vida, tempo de prática. É por isso que a Organização Mundial da Educação, o Fórum Mundial da Educação, na verdade, ele preconizou o letramento digital, a alfabetização digital, porque não é só interação, é saber utilizar essas ferramentas e esses recursos em favor da inovação, em favor de uma sociedade em desenvolvimento, em favor da segurança. Robótica não é você colocar a criança para montar bloquinhos, é você ensinar essa criança a elaborar e desenvolver o raciocínio lógico-matemático, e socialmente falando, à medida que ela vai crescendo em saberes, ela vai entender como que ela se relaciona, como que ela não coloca os dados dela de maneira equivocada nas redes sociais. Tem que se tornar amigo, companheiro, parceiro, participar, né? Exato. Recente nós tivemos o caso da denúncia de fotos de crianças brasileiras em um site de fotos de imagens, em um banco de imagens. Então, assim,
Andréia foi uma das que, quando meu filho nasceu, eu colocava no Orkut a foto do meu filho. Quem Nós é que não não tínhamos fez essa isso? compreensão. Hoje, os meus adolescentes não gostam de fotos e eu peço permissão. Eu posso postar essa foto? Nossa, é tão complicado, né, Aí a gente Andréia? pensa assim, nossa, você pede permissão para o seu filho para postar essa foto? Sim, o Sim, meu de repente, filho é um sujeito. é. E no futuro ele vai ter que lidar com isso. As coisas que estão nas redes sociais são dados e os dados não se apagam assim facilmente. Agora, Andréia, você tocou num assunto tão sério, tão grave, que vem mudando com o passar do tempo. E a gente sabe que, realmente, tem fotos que vão ficar lá. De repente, você até apaga, mas não apaga, né? Fica lá. E isso é preocupante porque não dá mais para voltar e corrigir. Não. É daqui para frente. Sim. Porque nós estamos tendo informações diferenciadas, estamos tendo informações claras. Hoje nós estamos com a Andréia, que não é de hoje, que está vindo para o nosso programa. Ela veio com o Enem e ela tem vindo a cada semana nos ajudar a colaborar com a sociedade. E eu acho que é isso que tem que acontecer. O que está acontecendo hoje que eu percebo nas redes sociais? Quem é realmente sábio tem encontrado informações e assuntos sábios que façam você se elevar, que façam você crescer. As futilidades, elas estão saindo da mentalidade das pessoas que querem ter saúde mental. Não é verdade, Andréia? Sim, nós chamamos isso de metacognição. Pois é. É você pensar sobre o pensamento e elaborar estratégias a partir disso. Olha só. Criticidade é a grande chave do momento para quem interage nas redes sociais. Aquela pessoa que eu sigo, que me mostra determinados produtos, qual é a responsabilidade daquela pessoa? Aquilo é meramente comercial? Aquilo é simplesmente para que ela atinja um determinado fim? Então, assim, existem... A credibilidade está junto, sim, né? aquele pesquisador que coloca informações para você. O que aquele pesquisador faz na vida prática dele? Porque, assim, hoje a rede social, ela é um meio de ganhar dinheiro. Há profissionais lá. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por exemplo, outro dia eu vi uma notícia de que o TikTok está trazendo nos pequenos vídeos, o TikTok que é um veneno também, ele está trazendo nos pequenos vídeos informações para estudantes. Ok. Quem é que está dando essas informações? Então, a questão é quem eu vou procurar, quem eu vou deixar me influenciar. Porque nós somos influenciáveis. Ai, o Andréia, comportamento, ele é influenciável. Não E você adianta. está falando algo muito sério, porque quando você fala dessa influência, aí vem na nossa mente o seguinte: realmente, de onde veio essa pesquisa? Como é a mente desse cidadão que está te informando? Porque assim, se nós somos sociedade e nós precisamos de pesquisa, quem tanto pesquisa e quem tanto leva essas pesquisas? Quem é que está trazendo tudo isso? Você sabe que hoje nós estamos vivendo também uma nova fase das redes sociais, que é a fase dos 15 segundos de alguma informação que é trazida de algum ponto, de alguma entrevista, de algum podcast. E aí você tem que ter muito cuidado. Aqueles 15 segundinhos ou aqueles 30 segundos de informação que tem ali podem colocar pessoas num buraco gigantesco. Sim. Hoje você tem que ver até para quem você dá entrevista, de que forma que você dá entrevista. Porque se a pessoa quiser fazer uma maldade com 15 segundos de algo que você tenha falado, não deixar concluir o teu raciocínio nesses 15 segundos, 30 segundos que foram editados, você está ferrado, você está ferrada. E isso pode ser algo totalmente básico. Eu posso estar aqui falando algo com a Andréia e simplesmente editar uma coisa que não tem sentido. Isso é muito sério, Sim, Andréia. e nós já estamos vivenciando situações trágicas relacionadas a isso. No ano passado, nós tivemos um caso de um adolescente que ele estava cometendo crimes virtuais aqui no Piauí. Se eu não me engano, foi em Luiz Correia, foi no litoral aqui. Ilha Grande, ali perto de Parnaíba. Barra Grande? Não, né? No Barra Grande não, acho que é Ilha Grande, não sei. É aqui perto é perto de Parnaíba. E aí, um adolescente comum, em casa, no quarto,
mas cometendo crime virtual. Já pensou? Entende? Aí nós temos casos de pessoas que estão perdendo a vida por conta de procedimentos estéticos irresponsáveis. A exemplo do rapaz a gente teve um que fez a aplicação de fenol com uma pessoa que pegou um curso de 6 horas. Esclareceu, um curso que ela não terminou, ela terminou depois, de acordo com as últimas informações, ela pegou um curso de 6 horas. Para tratar de saúde, porque pele é saúde. Um curso de 6 horas. Então, assim, às vezes a gente fica se perguntando aonde é que a gente precisa elaborar melhor e desenvolver esse nível de compreensão, porque qualquer pessoa pode chegar e te dizer qualquer coisa, se a pessoa for bonita, se a pessoa for convincente, né? Você vai acreditar sem ao menos pesquisar? É porque vem as admirações, vem assim as pessoas que você gosta. Por exemplo, eu gosto demais da Andréa Kiss. Mas por quê? Porque o que nós estamos conversando aqui tem conteúdo, você tem que aprender. As pessoas têm que aprender a conhecer um pouco mais as histórias das pessoas. Sim, é importante. É importante. Principalmente nesse boom de vida social virtual. Sim, porque assim, o que acontece? Hoje nós temos a Andréa aqui. A Andréa Kiss é uma neuroeducadora e professora. Eu sei que o que ela está falando, ela estudou, ela se preparou, ela tem bagagem para trazer as informações que ela está trazendo. A Vanusa está aqui conduzindo, está até comentando. Mas se eu estiver falando alguma coisa que não é certa, ela vai me corrigir, porque a profissional é ela, eu sou só uma comunicadora. E eu adoro, porque a partir do momento que nós estamos aqui se comunicando, e vocês, não é bem assim. É porque você tem a ciência, e você tem a consciência, e você tem a vivência e a prática. É diferente. Tem muita gente praticando. E eu vou acrescentar uma coisa. Tem gente só praticando. Eu não estou estática. Eu continuo buscando informações, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando. Para, né, porque quando a gente fala de aprendizagem, de educação, de desenvolvimento humano, de comportamento, ambiente, interação, a coisa não é um manual amarelado que ficou há 100 anos. Vai mudando, Vai mudando. Há 10 anos, a gente tecia comportamentos totalmente diferentes dos comportamentos que nós estamos tecendo agora. A lei também, né? Sim, você tem um filho de 18 anos e um filho de 14 anos, eles são de eras diferentes. Porque as eras agora, elas estão cada vez mais encurtando. Antes você pensava numa família de 8 irmãos, um irmão 30 anos mais velho do que outro, existia ali, você começava a ver uma diferença de era. Hoje não, eu estou falando de 4 anos. Tudo muito rápido, né? Sim. 4 anos, pandemia. A pandemia pra cá, tanta coisa mudou. Muita coisa mudou. E como mudou? Mudou na lei, mudou nos comportamentos, atitudes, saúde mental, exercício físico, parte nutricional. Sim. Mudou tudo. Na era dos remédios, mudou tudo. Tá tudo muito rápido, chegando muito rápido. Sim. E ao mesmo tempo, tem muita coisa destruindo rapidamente a vida das pessoas. Sim. Gente que não tá mais nem aqui para contar a história. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí eu queria, Andréa, que você pudesse nos ajudar. Várias perguntas foram feitas, inclusive nossa diretora também nos questionou, fez algumas perguntas para a gente falar sobre assuntos desse tipo, e você é a pessoa certa. Idade para que as crianças possam ir para as redes sociais, idade para que as crianças possam estar dentro dos jogos, o que fazer, o que não fazer, como dizer sim, como dizer não diante dessa era digital. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, submetida às novas pesquisas, ela nos preconiza que as crianças até os 2 anos de idade tenham 0 exposição à tela. Não vou falar de rede social. E a gente falou isso recentemente. 0 exposição à tela. Quando a gente chega até os 18 anos, a gente fala de 3 horas. Os nossos adolescentes de 18 anos, vamos procurar aí o adolescente que fica só 3 horas exposto à tela, né? Porque hoje é mais difícil. Qual é a grande questão? Isso é uma preconização. É o que se espera, pelo menos. Entende? Quando eles preconizam isso, é pelo menos o que se espera. Então, o que a gente pode fazer é, de fato, gerenciar melhor. Qual é a necessidade que a nossa criança de 10 anos tenha um Instagram? Qual é a necessidade que a nossa criança de 10 anos fique livremente utilizando
o YouTube para ver videozinhos, TikTok. Vamos procurar a real necessidade disso. Por quê? Porque o letramento digital, aí eu vou falar, né, da robótica, de todas as abordagens relacionadas ao programa computacional, isso é algo pedagógico. A criança vai ser exposta num ambiente de aprendizagem, num curso livre ou dentro da escola, mas mediado por alguém. Se ele vai utilizar a plataforma, ele vai utilizar a plataforma mediado por um programa específico e um par maior, que é o responsável, o professor, o condutor. Então, depois que a criança testar essas ferramentas, que essas ferramentas, elas são ferramentas que também precisam do nosso potencial criativo. Então, eu vou utilizar o meu potencial criativo para inovar nessas ferramentas. E para que eu inove nessas ferramentas, eu tenho que ser alfabetizada nelas, isso é fato. A questão não é você tirar as crianças da utilização dessas ferramentas, é o fim disso. Porque hoje os nossos adolescentes, em larga escala, eles não pesquisam nas ferramentas digitais, eles têm dificuldade para pesquisar. Hoje nós estamos discutindo programas eficazes para ensinar os nossos jovens a utilizarem essa ferramenta em favor da sociedade, em favor de um desenvolvimento social. É exemplo do que nós temos visto agora. Nós temos a nossa criança aqui no Piauí que descobriu 10 ou foram 15 asteroides, algo assim, né? Então, assim, é uma habilidade que ela tem e ela está sendo instigada nisso, está sendo conduzida a aprender mais e melhorar esse processo. Então, é sobre isso. Então, assim, para que eu não exponha a minha criança à tela, o que eu vou fazer? Aí eu vou promover outras estratégias. Lá naquele final de semana, a gente pode ir ao parque. Eu recebi uma caixinha de perguntas no dia que eu vim aqui, que a pessoa falou assim, e quem não tem dinheiro para sair com a criança, o que vai fazer? Gente, vai ao parque, vai andar de bicicleta, vai fazer uma receita em casa, aqueles jogos de tabuleiro que a gente brincava antes, a gente vai fazer um momento em família, vai fazer o jogo de tabuleiro, vai assistir um filme no YouTube, vai assistir um filme no streaming, enfim, né? Então, são estratégias que a gente vai buscar. Que você pode. Sim, verdade. A questão não são as outras coisas, é a nossa presença. Porque todas essas estratégias, elas exigem nossa condução e nossa presença. Presença. Agora, para a gente finalizar, eu queria só que você pudesse pontuar rapidinho, na verdade, os impactos, de fato, da rede social na nossa vida, na nossa sociedade que aí está. Vamos lá, os impactos da exposição, né? Os impactos no comportamento, a falta de gerenciamento das nossas emoções, a grande influência negativa quando a gente não filtra o que nos chega. A gente vai acreditar em qualquer coisa que nos vendam ou que nos mostrem ou que nos deem. Vamos falar de saúde, sedentarismo, você muito exposto à tela, você vai deixar de se movimentar. As nossas crianças, o tempo todo na frente do computador, elas não vão para um basquete, elas não vão para um futebol, elas não vão mais para uma natação, elas não querem fazer judô, elas não querem fazer balé. Querem beber água. Porque elas não querem beber água, não sentem impactos de um mal-estar. A criança que está muito na frente da tela, ela sente ali uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ela sente um mal-estar, ela não identifica. Porque ela está concentrada na tela. O impacto da tela na nossa concentração é terrível. Então, assim, nós adultos que estamos vivenciando isso, quem fosse observar vai sentir esse impacto, vai perceber. A questão da irritabilidade. Influencia também? Imediatismo. Por quê? Porque você vai ver um vídeo de 15 segundos antes, quando você entrava na internet, você esperava a tarde quase toda ou o dia quase todo para baixar uma música, para baixar um vídeo, né? Porque eram em kbps. Hoje, se você espera 3 segundos, você já fica fazendo assim, ó, para o vídeo começar. Isso é o impacto. Bom, entende? Muito importante a gente falar sobre esse assunto e dizer que a gente ainda tem mais assunto para falar, sim, né? Sim, eu agradeço. Ainda a gente passaria o dia todinho aqui. Agora, dizer para você que está assistindo o nosso programa que tem que ter regras e tem que ter realmente disciplina. A disciplina do pai e da mãe tem que estar em primeiro lugar e que tem que ter formas realmente de falar. Presença. Mas que tá demais e tem que ser diminuído. Eu queria muito que você deixasse o seu Instagram, vai aparecer o Instagram aí, para que as pessoas possam conduzir. A gente não quer tirar você das redes sociais, a gente quer te colocar nas redes sociais, mas para procurar algo bom para você com limites. E aí,
colocar também na verdade, um alerta ali, né? Lá no celular, um alarmezinho para dizer, parou, chegou. O celular, ele tem o gerenciamento, Pronto. né? O próprio celular hoje, você não precisa nem baixar nenhum software. No celular já vem o aplicativo que você gerencia a quantidade de tempo que você está utilizando para cada rede social, enfim. Interessante a mãe fazer isso também. Sim. Porque de repente ela está trabalhando em casa, de repente ela não E tá o ali. adolescente, ele precisa ser levado a observar isso, porque Muito quando bom. ele vai observando, ele vai aprendendo a gerenciar. Muito bom.